Bom dia, irmãos! Estamos aqui para mais um Desperta Colonial. Com muita alegria que eu estou aqui com os irmãos compartilhando algo que Deus tem ministrado ao meu coração. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Tainá. E certa vez eu precisei ir até Atibaia, onde eu estudo, para poder evangelizar alguém. Eu fui até uma praça junto com alguns amigos, nós tínhamos que uma tarefa talvez de evangelizar. Eu tinha muito receio disso, na verdade eu estava com muita vergonha. Não vergonha de falar de Jesus, era mais uma questão mesmo da reação da pessoa, de como que eu chegaria na pessoa, como que eu falaria, qual seria a reação dessa pessoa quando ouvisse eu falar sobre Jesus, talvez interromper o momento, era o horário de almoço, o horário do almoço que aquela pessoa tinha. Então, meus amigos me ajudaram em oração, a gente foi na praça. Eu me lembro de ver uma mulher sentada na praça. Provavelmente ela estava desfrutando mesmo do seu horário de almoço. E com muito receio, com muita vergonha ali, eu cheguei perto dela, compartilhei do evangelho, perguntei para ela se eu poderia contar uma história, então eu comecei contando uma história e ali a gente pôde conversar bastante. O fato de eu começar com uma história, fazer algumas perguntas ou contar algumas coisas de uma forma mais descontraída, fez com que ela se abrisse mais e ali eu pude compartilhar o plano de salvação, falar do evangelho para aquela mulher. E eu me recordo de ela compartilhar de algumas dores, ela tinha perdido um filho, um bebê, recentemente, e ali a gente pôde compartilhar dessas dores, de eu poder falar que Deus compreende o sofrimento dele, porque ele também perdeu um filho que morreu, mas ressuscitou, e ali a gente juntas pôde falar de Jesus. Eu não sei se você já passou por essas situações de talvez ter vergonha de chegar e falar de Jesus, ministrar Jesus ou falar do plano de salvação para alguém. Mas hoje o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é para a gente amar e não se envergonhar. Que a gente possa amar uns aos outros. Amar, ter o amor de Deus e não se envergonhar. E é nisso que a gente vai conversar hoje. Paulo, na carta de Romanos, ele vai nos ensinar dessa forma, nos ensinar de como não se envergonhar do evangelho, mas ter esse amor que provém de Deus, E nós vamos então ali abrir em Romanos 1, capítulo 1, eu vou ler do versículo 13 ao versículo 17. E temos 3 questões para a gente poder conversar sobre aquilo que Paulo está ensinando nesse trecho. Então, Romanos 1, versículo 13 ao versículo 17, eu vou ler para os irmãos. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devedor tanto dos gregos como os bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quando está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho, também a vós outros em Roma. O 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E a primeira ênfase aqui que Paulo dá para nós é que nós fomos comissionados para o evangelho. Essa informação e esse relato ele está logo nos 3 primeiros versículos que nós lemos, do 13 ao versículo 15. Na semana passada, nós conversamos de que Paulo ele foi comissionado por Deus para poder pregar as boas novas. Também dissemos que ele queria muito ir para Roma, porque ele queria poder encorajar os irmãos com seus dons, mas também aprender dos irmãos que estavam lá. Mas também há um outro propósito que Paulo quer ir para Roma.
Paulo quer ir para Roma e no versículo 13, bem no finalzinho, vai mencionar esse outro propósito dele. Igualmente entre vós, um pouco antes, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros. O que Paulo está querendo dizer? Paulo está mencionando nesse versículo sobre frutos porque ele queria evangelizar o povo de Roma. O pessoal, tanto alguns que estavam frequentando talvez a igreja, como os de fora. Paulo queria evangelizar aqueles, dar algum fruto na sua visita. Evangelizar, falar do amor de Deus para aquelas pessoas. E aí no versículo 14 é estranho porque Paulo fala assim, que ele é devedor. Ele é devedor para com o pessoal, para o povo de Roma. Como assim Paulo é devedor, se ele nunca esteve lá? Paulo, ele recebeu essa comissão do próprio Senhor Jesus de falar, anunciar o evangelho àquelas pessoas. Então ele se sente devedor de possuir aquela boas novas e não conseguir compartilhar com aqueles irmãos de Roma. Então Paulo ele se sente em débito com aquele povo, porque ele quer proclamar as boas novas para aquele povo e ainda não conseguiu estar lá. Se nós compararmos o versículo 14 com o versículo 5, que nós já lemos, nós vamos entender os sentimentos de Paulo. O versículo 5 diz assim: por intermédio de quem viemos a receber a graça e o apostolado por meio do amor do seu nome, por obediência, por fé entre todos os gentios. É por causa de Jesus que Paulo anseia tanto ir para Roma, porque o conteúdo do evangelho, que é Jesus Cristo, precisa ser anunciado para aquelas pessoas em Roma. O amor de Paulo por Jesus é tão grande que ele não vê a hora de falar para o povo de Roma sobre as boas novas. E no versículo 15, aí ele menciona que esse evangelho está nele, foi comissionado a ele para poder propagar. Essa comissão, ela é de todos nós, de todos os cristãos. Jesus, ele diz lá em Mateus 28, versículos 19 ao 20, que foi dada autoridade para ele nos céus e na terra. Ou seja, todos nós, ele finaliza os versículos dizendo, portanto, ide, fazei discípulos. Os irmãos conhecem bem esse versículo. Nós fomos comissionados por Deus para poder propagar o evangelho do Senhor Jesus. Paulo, ele está ansioso, porque ele entende que o anúncio desse evangelho é o próprio Jesus Cristo. E por amor a Jesus e aquelas pessoas, ele quer cumprir esse propósito do Senhor. Será que nós temos esse anseio que Paulo tem de propagar o evangelho para aquelas pessoas que ainda estão sedentas, não conhecem a palavra do Senhor? Talvez seja um parente próximo dentro da sua casa que você já desistiu de falar do evangelho, ou alguém da escola, do trabalho, ou quem sabe até mesmo do próprio bairro, ou aqueles povos não alcançados, como um povo indígena, um pescador, ou Deus tem incomodado o seu coração para ir para um outro país. Eu não sei como que está o teu coração, mas o seu coração, ele anseia por propagar o evangelho, anseia, tem esse amor grandioso por Jesus e pelas almas que ainda não conhecem ele? Ou será que você tem guardado essa cura, tem guardado essas boas novas somente para você? Há almas perdidas, sedentas do amor de Deus. Precisamos ser assim, falar. Mas aí você me fala, Tainá, mas eu tenho vergonha de propagar o evangelho. E aí Paulo no versículo 16 vai mencionar que ele não tinha vergonha do evangelho. Lembra que eu mencionei no começo da minha história que eu tive vergonha de propagar o evangelho? Paulo, diferente de mim, talvez de você também, ele não se envergonha do evangelho. O Paulo, ele foi expulso de muitas cidades, ele foi apedrejado, zombado, foi tido como louco por propagar o evangelho, mas ainda assim, ele olha para Roma, mesmo Roma sendo uma força
de política muito potente na época, ser religiosa, um povo pagão, ele ainda assim anseia por propagar as boas novas naquele povo. Mas Paulo diz que não tem vergonha do evangelho, e aí o versículo explica porque é poder de Deus. O evangelho não é somente as boas novas anunciadas, as palavras, mas é o poder. Ele não traz o poder, ele é poder. É poder de transformar vidas, é poder de restaurar relacionamentos, de restaurar corações quebrados, de renovar as nossas mentes. Mas também é um poder que salva, que nos garante vida eterna com Deus, que nos reconcilia com Deus. Esse evangelho, ele é poderoso e esse poder vem de Deus. E por mais que a gente pense, então, de que forma eu posso compreender esse poder? É por meio da fé. O próprio versículo vai continuar, que é por meio da fé que nós cremos. A fé ela é um canal. Esse poder pode ser ilimitado, porém ele é restrito. E o versículo 16 vai mencionar, ele é restrito para todo aquele que crê. Nós cremos por meio da fé e nós precisamos crer que Jesus, ele é suficiente para nos perdoar e nos reconciliar com Deus. Mas o que tem nesse evangelho? Será que é só perdão que esse evangelho nos traz? E aí o versículo 17 vai mencionar, visto que, pois, uma explicação. A gente pode entender e a gente sempre vai falar aqui que é sempre sobre Jesus. O conteúdo do evangelho é sobre Jesus. Mas qual que é o efeito desse evangelho? Esse evangelho, versículo 17, nos diz qual que é esse efeito. A justiça de Deus. Se nós olharmos para a justiça e queremos entender o que se trata dessa justiça, nós podemos então relacionar ela com o seu sinônimo, que é o que? A retidão. Ser reto, correto. Ou seja, você não tem débitos com a outra pessoa, não há culpa, você é aceitável. A justiça de Deus é o próprio Deus reto, é o próprio Deus justo. Ele é perfeito em sua moral, em sua santidade. Não há nele falta. Eu gosto da versão da Ara que vai mencionar de fé em fé. Aqui no versículo 17. A nossa fé é uma reação à fidelidade de Deus. Essa justiça que nós recebemos de Cristo na cruz. O sacrifício de Cristo na cruz, ele não só nos trouxe perdão, mas ele também nos trouxe a justiça de Deus. Ele não pega somente um papel e passa a borracha, porque a borracha às vezes deixa uma marca suja. Não. O sacrifício de Cristo na cruz nos limpa por inteiro, por completo. Não há mais nenhuma sujeira e a justiça de Deus nos garante a sermos retos, justos, perfeitos diante de Deus. E o justo, no final do versículo, vai mencionar: o justo viverá pela fé. Muitas vezes nós não vivemos pela fé porque acreditamos que não precisamos do evangelho para poder viver, ou nós não confiamos e cremos no poder desse evangelho. Então, ao lidarmos com o padrão de Cristo, que é um padrão alto, às vezes a gente pensa que aquela ansiedade de eu não vou conseguir. Ou então, muito pelo contrário, eu me acho orgulhoso demais de dizer, não, isso eu consigo. Você só consegue por causa de Cristo. É por meio dele que nós conseguimos viver uma vida de santidade, uma vida justa diante do Senhor. Quando nós também trabalhamos com medo de fracassar, ou na verdade quando a gente já se deprime porque já fracassou, nós nos esquecemos do que nós fazemos ou por que nós fazemos, nós pensamos que não somos merecedores dessa justiça. Mas eu quero te falar, meu irmão, a cruz de Cristo já te garantiu essa justiça. Ela não só garantiu o perdão, mas ela também garantiu a justiça. Já foi pago. Nós não precisamos fazer nada para poder merecer. Apenas crer como nós já vimos.
Nós somos comissionados pelo Evangelho. Não devemos nos envergonhar desse Evangelho. Nós precisamos nos lembrar que é o poder de Deus que é revelado através da sua justiça que já possuímos e nos regeneramos. Então, meu irmão, o que eu quero compartilhar com os irmãos é que o oposto de se envergonhar não é se dispor, como muitas vezes nós pensamos, mas sim desejar ardentemente, assim como Paulo fez. Quando nós entendemos o Evangelho, nós ansiamos por proclamá-lo, mas não porque nós devemos ou porque nós precisamos, mas porque nós amamos o conteúdo desse Evangelho, que é Cristo. E assim, quando nós amamos, nós não precisamos nos envergonhar. Então, portanto, ame e não se envergonhe de propagar o Evangelho. Amém? Que Deus possa abençoar você nesse dia e tenha um bom final de semana. Tchau, tchau.